Capítulo 20. Procure onde dói mais. Bryce se esquivara de dizer a Atalar como o conselho da rainha víbora havia sido certeiro. Já tinha dado a ele sua lista de suspeitos, mas o anjo não havia perguntado sobre sua outra exigência. Então, eis o que decidira fazer: compilar uma lista com cada um dos movimentos de Danica uma semana antes de sua morte. No entanto, no momento em que terminava de abrir a galeria para o dia de trabalho, no momento em que descia até a biblioteca para fazer a lista, a náusea a golpeara. Então ela ligou o laptop e começou a esmiuçar os e-mails trocados com Maximus Tertian 6 semanas antes. Talvez encontrasse alguma ligação ali, ou pelo menos uma pista dos planos do vampiro para aquela noite. A cada mensagem profissional e insípida que relia, porém, as lembranças dos últimos dias de Danica raspavam a porta vedada de sua mente. Sibilavam e sussurravam como espectros ameaçadores. E Bryce tentava ignorá-las, procurando se concentrar nos e-mails de Tertia, mas Lerraba a olhou de onde estava, esparramada no minúsculo divã que Bryce havia lhe dado muitos anos antes, cortesia de uma casa de bonecas de sua infância. Assistia à sua série predileta, um drama vanir no tablet. A redoma de vidro da duende estava atrás dela, em cima de uma pilha de livros, e as pétalas de uma orquídea roxa se inclinavam sobre sua cabeça. Você podia deixar o anjo descer aqui e ajudá-la com o que quer que esteja lhe causando tanta dificuldade. Bryce revirou os olhos. Seu fascínio por Atalar está beirando o assédio. Lerraba suspirou. Sabe o que Hunt Atalar parece? Considerando que ele está morando no telhado em frente ao meu apartamento, eu diria que sim. Lerraba pausou a série, reclinando a cabeça no encosto de seu pequeno divã. Ele parece um sonho. Sim, experimente falar com ele. Bryce fechou a mensagem que estivera lendo, uma das centenas trocadas entre ela e Tertia, e a primeira em que o vampiro parecia ligeiramente sedutor. Hunt é bonito bastante para estrelar uma série. Lerraba apontou com um dos delicados dedos do pé para o tablet posicionado à sua frente. Infelizmente, acho que a diferença de tamanho entre você e Atalar seria um problema na cama. Acho que você não conseguiria nem abraçar o pau daquele anjo. Fumaça rodopiou ao redor de Lerraba com seus suspiros de embaraço. Bibi! Bryce riu, então gesticulou para o tablet. Não sou eu quem está maratonando uma série que é basicamente um pornô com trama. Qual é o nome mesmo? Fadas e Fodas? Lerraba ficou roxa. Não é esse o título, você sabe muito bem. E é artístico. Eles fazem amor, não... Ela engasgou. Fodem? Sugeriu Bryce seca. Exatamente, disse Lerraba com um aceno afetado. Bryce riu, deixando aquilo espantar o enxame de fantasmas do passado, e a duende, apesar de pudica, a acompanhou. Duvido que Hunt Adalar seja do tipo que faz amor. Lerraba escondeu o rosto com as mãos, cantarolando de vergonha. Bryce acrescentou, apenas para torturá-la um pouco mais. Ele é do tipo que a amarra em uma mesa e... O telefone tocou. Bryce olhou para o teto, imaginando se Atalar havia de algum modo escutado a conversa, mas não, era pior. Oi, Jéssica, cumprimentou ela, acenando para que Lerraba voltasse ao seu poleiro de guardiã caso a feiticeira estivesse vigiando pelas câmeras da biblioteca. Bryce, fico feliz em ver que Lerraba está trabalhando duro. Lerraba rapidamente desligou o tablet e se esforçou para parecer atenta. Era a pausa do meio da manhã, ela tem direito a uma, argumentou Bryce. Lerraba lhe lançou um olhar agradecido que penetrou fundo. Jéssica apenas começou a vociferar ordens. 30 minutos depois, à mesa da sala de exposição da galeria, Bryce encarava a porta fechada. O tic-tac do relógio enchia o espaço, um constante lembrete de cada segundo perdido. Cada segundo em que o assassino de Danica e do bando vagava pelas ruas enquanto ela ficava ali, sentada, verificando aquela papelada idiota. Inaceitável. No entanto, a ideia de abrir a porta para aquelas memórias... Ela sabia que se arrependeria. Sabia que provavelmente era uma estupidez sem fim, mas ligou antes que pudesse pensar 2 vezes. Qual o problema? A voz de Hunt soou incisiva, cheia de espinhos. Por que acha que há um problema? Porque você nunca me ligou antes, Kinlan. Aquilo era burrice, uma maldita burrice.
Bryce pigarreou, pensando em inventar uma desculpa sobre pedir comida para o almoço, mas ele perguntou: Descobriu alguma coisa? Por Danica, pela matilha dos demônios, ela podia fazer aquilo. Faria aquilo. Não havia espaço para orgulho. Preciso de sua ajuda com uma coisa. Com o quê? Antes que as palavras terminassem de soar, um punho esmurrou a porta. Bryce não precisava consultar a imagem da câmera de segurança para saber que era ele. A semiférica abriu a porta e foi recebida por asas e cedro molhado de chuva. Vai me fazer implorar para entrar ou podemos pular essa babaquice? Perguntou Hunt irônico. Apenas entre. Bryce deixou Hunt na soleira. Caminhou até a mesa e abriu a gaveta do fundo para pegar uma garrafa reutilizável. Ela bebeu direto do gargalo. Hunt fechou a porta atrás de si. Um pouco cedo para um drink, não? Ela não se incomodou em corrigi-lo, apenas tomou mais um gole e se sentou. Ele a observou. Vai me dizer do que se trata? Um polido, porém insistente tum-tum-tum-tum veio da porta de ferro da biblioteca. As asas de Hunt se recolheram com o estalo e ele virou a cabeça na direção da grossa placa de metal. Outro tap-tap-tap encheu o átrio da sala de exposição. Bibi! Choramingou Lerraba do outro lado da porta. Bibi, você está bem? Bryce revirou os olhos. Que Tona lhe desse paciência. Quem é essa? Perguntou Hunt num tom casual. E um terceiro toque-toque-toque de leve. Bibi! Bibi, por favor, diga que está bem. Estou bem, gritou Bryce. Volte para baixo para o trabalho. Quero ver com meus próprios olhos, exigiu Lerraba, soando para quem quisesse ouvir, como uma tia preocupada. Não posso me concentrar no trabalho enquanto não o fizer. As sombras de Hunt se franziram no mesmo instante em que seus lábios se projetavam para a frente. Primeiro, a hipérbole é uma arte para ela, disse a semiférica. Ah, Bibi, você pode ter tão terrivelmente cruel. Segundo, poucas pessoas têm permissão para descer, então, se você contar a Micah a respeito dessa visita, acabou. Prometo, garantiu Hunt desconfiado. Embora Micah tenha meias para me fazer falar se insistir. Então não alimente a curiosidade dele. Bryce pousou a garrafa na mesa e descobriu que suas pernas estavam surpreendentemente firmes. Hunt ainda assomava sobre ela. A terrível coroa de espinhos tatuada em sua testa parecia sugar a luz da sala. Mas Hunt esfregou o queixo. Muitas das coisas lá embaixo foram contrabandeadas, não foram? Imagino que saiba que a maioria dessas merdas aqui são contrabando. Alguns daqueles livros e pergaminhos são a última cópia existente conhecida. Ela franziu os lábios, então acrescentou calmamente. Muita gente sofreu e morreu para preservar o que está arquivado naquela biblioteca. Mais que aquilo, ela não revelaria. Bryce ainda não tinha conseguido ler a maioria dos livros, já que foram escritos em línguas mortas havia muito tempo, ou em códigos tão complexos que apenas linguistas e historiadores eram capazes de decifrá-los. Mas no ano anterior tinha enfim descoberto do que a maioria tratava, e que os Astery e o Senado haviam ordenado sua destruição. Tinham destruído todas as outras cópias. Havia livros normais, também que Jezebel comprara sobretudo para uso próprio, possivelmente para o sub-rei, mas os que Lerraba guardava, aqueles eram os que as pessoas matariam para ter. Já haviam matado. Hunt assentiu. Não direi uma palavra. Ela o estudou por um momento. Em seguida, se virou para a porta de ferro. Considere isso seu presente de aniversário, Lelê, murmurou através do metal. A porta de ferro se abriu com um suspiro, revelando a escadaria arcapetada em verde floresta, que levava direto à biblioteca. Hunt quase se chocou contra ela quando Lerraba flutuou entre eles, seu fogo brilhando intensamente, e ronronou. Olá! O anjo examinou a duende de fogo que pairava a centímetros de seu rosto. Ela era menor que a mão de Bryce, o cabelo flamejante rodopiando sobre a cabeça. Ora, mas você é linda, elogiou Hunt, a voz baixa e suave, de um modo que mexeu com cada instinto de Bryce. Lerraba lampejou conforme envolvia o corpo com os braços roliços e abaixava a cabeça. Bryce ignorou os efeitos da voz do anjo. Para de fingir que é tímida. Lerraba lhe lançou um olhar zangado, mas Hunt ergueu um dedo para a duende se empolerar. Vamos? Lerraba brilhou como um rubi.
Em seguida, flutuou até o dedo coberto de cicatrizes dele e se sentou, sorrindo para o anjo por entre os cílios. Ele é muito agradável, Bibi, comentou Lerraba, enquanto Bryce descia a escada e candelabro em formato de sol despertando para a vida outra vez. Não sei por que reclama tanto. Bryce franziu o senho por sobre o ombro, mas Lerraba encarava extasiada o anjo, que lançou a Bryce um sorriso zombeteiro enquanto a seguia até o coração da biblioteca. Bryce olhou depressa para frente. Talvez Lerraba tivesse razão sobre a aparência de Atalar. A semiférica estava ciente de cada passo, de cada farfalhar das asas de Hunt a poucos centímetros às suas costas, de cada sopro de ar que ele enchia com seu hálito, seu poder, sua vontade. Com exceção de Jésiba, Sinrix e Lerraba, apenas Danica já a havia acompanhado até ali embaixo. Sinrix despertou o suficiente de sua soneca para reparar no visitante, e a pequena cauda de leão chicoteou o sofá de veludo. Siri, diz que você pode coçá-lo agora. Siri diz que você pode coçá-lo agora, avisou Lerraba a Hunt. Hunt está ocupado, interrompeu Bryce, seguindo para a mesa onde deixara o livro aberto. Siri fala, não fala? De acordo com Lerraba, sim, resmungou Bryce, esquadrinhando a mesa à procura de... Certo. Ela havia deixado a lista na mesa da duende. Ela se dirigiu para lá, os saltos afundando no carpete. Deve haver milhares de livros aqui, comentou Hunt, estudando as imponentes estantes. Ah, sim, confirmou Lerraba. Mais metade da coleção particular de Jésiba. Alguns livros datam do tempo... Aham, pigarreou Bryce. Lerraba fez uma careta. Bibi está mal-humorada porque não conseguiu terminar a lista, explicou a duende para Hunt em um sussurro conspiratório. Estou mal-humorada porque estou com fome e você passou a manhã enchendo meu saco. Lerraba flutuou depressa do dedo de Hunt até a própria mesa, onde se esparramou em seu sofá de boneca e disse para o anjo, que parecia indeciso entre rir ou franzir o senho. Bibi finge ser má, mas é um doce. Ela comprou Siri porque Jésiba ia dá-lo de presente a um senhor da guerra nas montanhas Farcan. Lerraba, é verdade. Hunt estudou os vários tanques espalhados pelo cômodo e a variedade de répteis dentro deles, em seguida as águas vazias do imenso aquário. Achei que ele era um tipo de bichinho de estimação chique. Ah, ele é, disse Lerraba. Sinrix foi roubado da mãe quando era filhote, então comercializado por 10 anos ao redor do mundo, até que Jésiba o comprou para ser seu animal de estimação, e aí Bryce o comprou. Comprou a liberdade dele, quero dizer. Ela até mandou homologar a prova de sua liberdade. Ninguém pode comprá-lo novamente. Ela apontou para a quimera. Não dá para ver com ele deitado assim, mas Siri tem a marca da liberdade na pata dianteira direita. Ou se, oficial e tudo. Hunt deixou para trás as águas sombrias a fim de observar Bryce. Ela cruzou os braços. O que foi? Você tirou as próprias conclusões. Os olhos de Hunt brilharam, independentemente do que diabos aquilo significava. Bryce tentou não olhar para o punho do anjo, SPQM, tatuado ali. Ela se perguntou se ele resistia ao mesmo impulso, se imaginava algum dia conseguir aquele C. Quanto você custa, Ati? Perguntou então Lerraba. Bryce interrompeu. Lele, isso foi grosseiro, e não o chame de Ati. A duende soltou uma lufada de fumaça. Ele e eu somos da mesma casa e ambos somos escravos. Minha tataravó lutou na 18ª Legião durante a rebelião. Tenho o direito de perguntar. O rosto inteiro de Hunt se anuviou à menção da rebelião, mas ele se aproximou do sofá. Deixou o Sinrix lhe farejar os dedos, então coçou atrás das orelhas aveludadas da quimera. Sinrix emitiu um rosnado baixo de prazer, a cauda de leão relaxando. Bryce tentou reprimir o aperto em seu peito com aquela visão. As asas de Hunt farfalharam. Fui vendido a Micah por 85 milhões de marcos de ouro. Os saltos de Bryce se agarraram ao tapete enquanto ela avançava para a pequena escrivaninha de Lerraba e pegava o tablet. Mais uma vez, a duende flutuou até o anjo. Custei 90 mil marcos de ouro, confessou Lerraba. Siri
Custou 233 mil marcos de ouro. Os olhos de Hunt dispararam até Bryce. Você pagou tudo isso? Bryce se sentou à escrivaninha e indicou a cadeira vazia ao lado da sua. Hunt aqueceu obedientemente para variar. Tem um desconto de funcionária de 15% e chegamos a um acordo. Assunto encerrado. Até que Lerraba declarou. Jéssica desconta um pouco de cada contra-cheque. Bryce gemeu, controlando a vontade de sufocar a duende com um travesseiro. Bibi ainda vai estar pagando quando tiver 300 anos, a não ser que ela não faça a descida. Então vai morrer primeiro. Hunt se jogou na cadeira, a asa roçando o braço de Bryce. Mais macia que veludo, mais suave que seda. Ele a recolheu ao toque, como se não pudesse suportar o contato. Por quê? Porque aquele senhor da guerra queria machucá-lo e subjugá-lo até que se transformasse em uma fera de combate. E Cyrix é meu amigo e eu já estava farta de perder amigos. Achei que fosse rica. Não, ela terminou a palavra com um som estalado. Hunt franziu o senho. Mas seu apartamento... O apartamento é de Danica. Bryce não conseguia encará-la. Ela o comprou como investimento. Fez a escritura em nosso nome. Eu nem sabia da existência do lugar até ela morrer. E eu o teria vendido, mas a segurança era bastante reforçada com encantamentos de primeira. Entendo, disse ele. E ela se retraiu diante da gentileza daquele olhar, da pena. Danica havia morrido e ela estava sozinha e Bryce não conseguia respirar. Havia se recusado a fazer terapia. A mãe tinha agendado sessão após sessão naquele primeiro ano e Bryce fugira de todas. Havia comprado um difusor de aromaterapia, pesquisado sobre técnicas de respiração e só. Bryce sabia que devia ter comparecido às sessões. A terapia ajudava tantas pessoas, salvava tantas vidas. Juniper tinha uma terapeuta desde a adolescência e dizia a quem quisesse ouvir quão vital e brilhante era o tratamento. Mas Bryce não tinha aparecido. Não porque não acreditasse que funcionaria. Não, sabia que funcionaria e a ajudaria e com certeza a faria se sentir melhor, ou pelo menos lhe daria as ferramentas para tentar. E esse era precisamente o motivo que a impedira de ir. Pelo modo como Hunt a olhava, ela se perguntou se o anjo sabia daquilo, se era capaz de adivinhar o motivo para seu longo suspiro. Procure onde dói mais. Idiota! A rainha víbora podia ir para o inferno com seus conselhos. Ela ligou o tablet de Lerraba. A tela revelou uma vampira e um lobo entrelaçado, gemendo, nus. Bryce riu. Você parou de assistir no meio dessa cena para vir me incomodar, Lele? A atmosfera na biblioteca se desanuviou, como se a mágoa de Bryce tivesse evaporado com a visão do lobo penetrando o corpo da vampira escandalosa. Lerraba corou como um rubi. Queria conhecer Ati, murmurou ela voltando ao sofá. Hunt, a mesmo contragosto, riu. Você assiste a Fadas e Fodas? Lerraba se sobressaltou. Não é esse o título. Você mandou ele dizer isso, Bryce. Bryce mordeu o lábio para não rir. Em vez disso, pegou seu laptop, acessando os e-mails trocados com Tertia. Não mandei. Hunt ergueu uma sobrancelha com aquele humor cauteloso. Vou tirar uma soneca com Sinri, declarou Lerraba para ninguém especial. Assim que terminou de falar, algo pesado caiu no mezanino. A mão de Hunt foi para o flanco, com certeza para a arma escondida ali, mas a doente ciciou para o teto. Não interrompam minha soneca. Um sibilo encheu a biblioteca, seguido de um baque e um farfalhar. Não veio do tanque, da senhorita Papoula. Não deixe os livros o convencerem a levá-los com você, avisou Lerraba a Hunt. Ele abriu um meio sorriso. Você está fazendo um ótimo trabalho se certificando de que isso não aconteça. Lerraba ficou radiante e se aninhou ao lado de Cynrix. Ele ronronou com o deleite daquele calor. Eles fariam qualquer coisa para dar o fora daqui. Se esgueirar para sua bolsa, para o bolso de seu casaco, até saltitar pelas escadas. Estão desesperados para ver o mundo outra vez. Ela flutuou até as prateleiras mais distantes, atrás dos dois, onde um livro havia caído nos degraus. Livro feio, ralhou ela. Os dedos de Hunt deslizaram para perto da faca em sua coxa quando o livro, como se carregado por mãos invisíveis, pairou sobre os degraus,
Flutuou até a prateleira e encontrou seu lugar novamente, zumbindo uma vez com uma luz dourada, como se tivesse sido contrariado. Lerraba lançou um lampejo de advertência em sua direção. Em seguida, enrolou a cauda de Sinrix em volta do corpo como um chale de pelos. Bryce balançou a cabeça, mas um olhar de esguelha lhe disse que Hunt agora a encarava, não do modo como os machos costumavam encará-la. Qual é o lance com todas essas pequenas criaturas? São antigos amantes e rivais de Jéssica, sussurrou a duende de seu cobertor de pelos. As asas de Hunt farfalharam. Ouvi os rumores. Jamais a vi transformar ninguém em um animal, revelou Bryce. Mas tento não irritá-la. Gostaria mesmo de não ser transformada em uma porca se Jéssica ficar puta comigo por ferrar algum acordo. Os lábios de Hunt se arquearam para cima, como se presos entre o riso e o horror. Lerraba abriu a boca, com certeza para revelar a Hunt os nomes com que batizara todas as criaturas da biblioteca, mas Bryce a cortou, dizendo para o anjo: Liguei para você porque comecei a fazer a lista com os movimentos de Danica em seus últimos dias de vida. Ela deu um tapinha na página meio rabiscada. Sim, os olhos escuros ainda encaravam. Bryce pigarreou. Difícil, admitiu Bryce. Me obrigar a lembrar. Pensei, talvez você pudesse me fazer algumas perguntas, me ajudar a fazer as lembranças fluírem. Ah, ok. O silêncio pareceu mais uma vez se agitar enquanto ela aguardava que ele lembrasse de que o tempo não estava de seu lado, de que ele tinha um maldito trabalho a fazer e ela não devia ser tão fraca, blá blá blá. Mas Hunt observou os livros, os tanques, a porta para o banheiro nos fundos, as lâmpadas muito acima, camufladas como as estrelas espalhadas pelo teto, e então, em vez de perguntar sobre Danica, ele quis saber: Estudou antiguidades na faculdade? Fiz algumas aulas, sim. Gostava de aprender sobre velharias. Eu era a típica formanda de literatura clássica, e acrescentou. Aprendi a velha língua dos féricos quando eu era criança. Ela aprendera sozinha, graças a uma súbita curiosidade em saber mais sobre seu legado. Quando havia visitado a casa do pai um ano depois, pela primeira vez na vida tivera esperanças de usá-la para impressioná-lo. Depois que a merda bateu no ventilador, Bryce havia se recusado a estudar outra língua. Era uma atitude infantil, mas ela não se importava. Ao menos o domínio da mais antiga das línguas féricas tinha sido proveitoso para seu trabalho, para a caça às poucas antiguidades féricas que não estavam guardadas nos cofres cintilantes de seu povo. Hunt mais uma vez observou o espaço. Como conseguiu esse emprego? Depois que me formei, não conseguia emprego em lugar nenhum. Os museus não me queriam porque não tinha experiência, e as outras galerias de arte da cidade eram administradas por canalhas que me achavam apetitosa. Os olhos do anjo escureceram, e Bryce se forçou a ignorar a raiva solidária que via ali. Mas minha amiga Fury... Hunt enrijeceu de leve à menção do nome. Claramente conhecia sua reputação. Bem, ela e Jéssica trabalharam juntas em Pangera em dado momento, e quando Jéssica comentou que precisava de uma nova assistente, Fury praticamente lhe enfiou meu currículo goela abaixo. Ela bufou com a lembrança. Jéssica me ofereceu o emprego porque não queria ninguém metido à besta. O trabalho é muito sujo, os clientes muito nebulosos. Ela precisava de alguém com um traquejo social e algum conhecimento de arte antiga, e foi isso. Qual a sua ligação com Fury Axtar? Perguntou Hunt depois de pensar um pouco. Ela está em Pangera, fazendo o que Fury faz de melhor. Não era exatamente uma resposta. Alguma vez Axtar lhe contou o que fazia por lá? Não. E gosto das coisas assim. Meu pai me contou histórias suficientes sobre o que acontece na região. Não gosto de pensar no que Fury vê ou em que está metida. Sangue, lama e morte versus ciência versus magia, magia versus Vanir, bombas químicas e primalux, balas e presas. O próprio alistamento de Randall tinha sido obrigatório, uma condição de vida para qualquer não inferior entre os peregrini. Todos os humanos tinham de servir no exército por 3 anos. Randall jamais dissera nada, mas Bryce sempre soubera que os anos no fronte tinham deixado cicatrizes além dos visíveis. Ser forçado a matar a própria espécie não era tarefa fácil,
mas a ameaça do Zestri permanecia. Quem recusasse perderia a vida, e então a vida de seus familiares. Quaisquer sobreviventes seriam escravizados, os punhos para sempre marcados com as mesmas letras que desfiguravam a pele de Hunt. Há alguma chance de que o assassino de Danica esteja ligado a... Não, rosnou Bryce. Sua amizade com Fury podia estar fodida no momento, mas Bryce tinha certeza daquilo. Os inimigos de Fury não eram os inimigos de Danica. Assim que Briggs foi preso, ela desapareceu. A semiférica não a vira desde então. Procurando qualquer coisa para mudar de assunto, perguntou: Quantos anos você tem? 233. Ela fez as contas, franzindo o senho. Era assim tão novo quando se rebelou? E já comandava uma legião? A fracassada rebelião dos anjos havia acontecido 200 anos antes. Ele era incrivelmente jovem pelos padrões dos Vanir para tê-la liderado. Meus dons me tornaram inestimável para meu povo. Ele ergueu uma das mãos. O relâmpago serpenteava ao redor de seus dedos. O assassino perfeito. Bryce resmungou, concordando. Hunt a olhou. Já matou antes? Sim. Um brilho de surpresa se acendeu nos olhos do anjo. Mas ela não queria tocar no assunto. No que havia acontecido com Danica e ela no ano da formatura, como acabaram no hospital, o seu braço estilhaçado e uma carcaça de moto roubada. Bibi, pare de ser misteriosa, interrompeu Lerraba do outro lado da biblioteca. Venho perguntando há anos, Ati, mas ela nunca me conta nada que preste. Esqueça, Lerraba. As lembranças daquela viagem a alvejaram. O rosto sorridente de Danica no leito ao lado do seu. Como Thorne havia carregado Danica pelas escadas até seu dormitório quando chegaram em casa, apesar dos protestos da loba. Como a Matilha as havia paparicado por uma semana à noite que Natalie e Zelda expulsaram os machos para que pudessem fazer uma maratona de filmes exclusiva para garotas. Mas nada daquilo tinha se comparado ao que havia mudado entre as duas naquela viagem. A última barreira que ruíra, a verdade nua e crua. Eu amo você, Bryce, lamento tanto. Feche os olhos, Danica. Um buraco se abriu em seu peito, soluçando e uivando. Lerraba ainda resmungava, mas Hunt observava o rosto de Bryce. Que lembrança feliz tem de Danica daquela última semana da loba? Bryce sentiu o sangue latejar por todo o seu corpo. Eu tenho várias lembranças felizes daquela semana. Escolha uma e vamos começar daí. É assim que faz as testemunhas falarem? Ele se recostou na cadeira, as asas se ajustando ao encosto baixo. É como você e eu vamos fazer a lista. Ela sopesou aquele olhar, aquela presença sólida, pulsante, e engoliu em seco. A tatuagem em minhas costas. Ela e eu a fizemos naquela semana. Bebemos demais uma noite e fiquei tão doida que nem mesmo soube o que ela tinha mandado escrever em minha coluna até curar a ressaca. Os lábios do anjo se contraíram. Espero que tenha sido algo agradável, pelo menos. Seu peito doía, mas ela sorriu. Foi. Hunter se inclinou e indicou o papel. Escreva. Ela obedeceu. O que Danica fez naquele dia antes da tatuagem? Perguntou ele. A pergunta soou calma, mas Hunt analisava cada movimento de Bryce, como se estivesse lendo alguma coisa nela, avaliando algo que a semiférica não podia ver. Ansiosa por escapar daquele exame minucioso, Bryce pegou a caneta e começou a escrever, uma lembrança após a outra. Continuou escrevendo suas reminiscências dos movimentos de Danica naquela semana. O desejo bobo na praça da cidade velha, a pizza que Danica e ela haviam devorado no balcão da lanchonete, enquanto bebiam cerveja e falavam besteira, o salão de beleza onde Bryce tinha folheado revistas de fofoca, enquanto Danica retocava as mechas roxas, azuis e cor-de-rosa, a mercearia a 2 quarteirões do apartamento onde Thorne e ela encontraram Danica se entupindo de batata frita antes mesmo de chegar ao caixa. Então a sacanearam por horas. A arena de softball da UCLC, onde Danica e ela secaram os jogadores gatos do time de Ethan durante os treinos, dividindo-os entre as duas. Ela continuou a escrever e escrever, até que as paredes a sufocaram outra vez.
O joelho balançava sem descanso embaixo da mesa. Acho que podemos encerrar por hoje. Hunt abriu a boca estudando a lista, mas o telefone de Bryce vibrou. Agradecendo a Urd pela intervenção providencial, a semiférica olhou a mensagem na tela e franziu o senho. Ao que parecia, sua expressão era intrigante o suficiente para que Hunt espiasse por sobre seu ombro. Ron havia escrito: "Me encontre no templo de Luna em 30 minutos." "Acha que tem a ver com a noite passada?" perguntou Hunt. Bryce não respondeu enquanto digitava. "Por quê?" Hunt replicou: "Porque é um dos poucos lugares sem câmeras nessa cidade." "Interessante", murmurou ela. "Acha que devo avisá-lo que estamos a caminho?" O sorriso de Hunt era pura malícia. "Porra, não." Bryce não conseguiu segurar um sorriso.